Moisés falou ao povo: ouve a voz do Senhor e observa todos os seus mandamentos que estão escritos na lei. Converte-te para o Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. Vamos pensar, com base na liturgia da palavra de hoje, nos mandamentos como um caminho de salvação. E dentre os mandamentos, o amor, como sendo a síntese de todos os mandamentos, o amor a Deus e o amor ao próximo. E ao pensar em mandamentos, a primeira realidade que vem à nossa cabeça, ou à cabeça de muitos, é que os mandamentos são um conjunto de proibições. Essa ideia negativa certamente gera dificuldade no acolhimento e na vivência dos mandamentos. Parece que os mandamentos são um peso, um fardo que temos que carregar, enquanto os mandamentos, na verdade, são um caminho de liberdade, um caminho de amor. O Salmo, a resposta do Salmo dizia: os preceitos do Senhor são precisos, alegria ao coração. Então, esses preceitos do Senhor, não tem erro nos preceitos do Senhor. Eles devem regular nossa vida, e a vida que é regulada pelos preceitos do Senhor, certamente vai encontrar realização, vai encontrar contentamento e alegria, não passageiro e transitório, mas com duração, e uma alegria que tende a ser eterna. Muitos podem não entender, são orientações que exigem renúncias, não há dúvidas quanto a isso, mas nos torna livres para amar a Deus, livres para amarmos como Deus ama, e nos torna livres para amar o que Deus quer para a nossa vida. E deste amor que Deus nos chama a experimentarmos e manifestarmos, dele virá a nossa realização. Recordemos os mandamentos. Falamos de mandamentos, falamos de 15. 10 da lei de Deus, 5 da lei da igreja. Esses mandamentos nos levam a amar a Deus sobre todas as coisas, colocar Deus no seu devido lugar, a não brincar com o seu nome, a guardar os domingos, cuidar de pai e mãe, não matar, nem mesmo com palavras agressivas, palavras que ferem, não julgar e denegrir ninguém com pensamentos e comentários, viver com castidade, não desejar pessoas comprometidas, não roubar e cobiçar coisas alheias, e ainda participar de missas inteiras. Vejam, tem uma diferençazinha. Mandamento da lei de Deus, guardar domingos e dias santos. Mandamento da igreja, missas inteiras, participar de missas inteiras, o que depois contra os atrasos. Não é meia missa, não é um pedaço da missa, missa inteira. E pagar o dízimo segundo o costume. O primeiro obstáculo para a nossa lida com os mandamentos está em não conhecê-los. Quem fez catequese do meu tempo para mais, fez uma catequese com base em perguntas e respostas, decorando os ensinamentos de doutrina. Decorar. E ainda tinha uma provinha, para depois ver se você decorou bem ou não, né? Mas não importa decorar, importa compreender. Compreender, por isso se faz necessário como primeiro esforço, o esforço do estudo. Como que eu vou permitir que minha vida seja regulada por normas das quais eu não conheço? Normas que são desconhecidas para mim? Precisamos, portanto, estudar os mandamentos de Deus, da sua lei e da lei da igreja. E o catecismo da igreja
é, sem dúvida alguma, o local onde devemos, o primeiro local, a primeira fonte de pesquisa nossa deve ser o catecismo da igreja. Mas, saindo do campo do conhecimento, nos deparamos com um segundo grande obstáculo para que possamos praticar os mandamentos. E talvez esse segundo obstáculo seja ainda mais difícil de ser superado do que o primeiro. E nesse segundo obstáculo, então, é alinhar o nosso querer com o querer de Deus. Querer para nós o que Deus quer para nós. Aqui nos deparamos com um obstáculo ainda maior. O próprio São Paulo, ele deixa claro essa dificuldade. Em Gálatas, capítulo 5, a carne tem desejos contra o espírito. A carne, para citar essa realidade nossa humana, e o espírito, o sobrenatural. Humanamente temos dificuldade de acolher, então, a vontade de Deus sobre nós. Em Romanos 7, ele vai dizer: não faço o bem que sei que tenho que fazer. Entre a compreensão do que deve ser feito e a nossa capacidade de praticá-lo, aqui tem um obstáculo grande. Muitas vezes sabemos o que é correto e fazemos o que é errado. Então nem sempre eu não sei o que Deus quer. Muitas vezes sabemos, mas não conseguimos fazer o que Deus quer. Uma realidade é aquilo que é o correto, aquilo que alcançamos como entendimento pela razão iluminada pela fé. Outra realidade é o que me sinto mais atraído a fazer. Então, encontramos aqui uma realidade difícil. Razão iluminada pela fé versus nossos desejos, nossos sentimentos, nossa vontade humana. Parece que temos um conflito estabelecido dentro de nós. O que Deus quer e o que eu quero parece um conflito permanente que todos nós enfrentamos. E este segundo obstáculo, a prática dos mandamentos, consiste, portanto, na dificuldade de renunciar aos nossos desejos humanos. Renunciar aos desejos requer fortaleza para submeter a nossa vontade à razão iluminada pela fé. Falamos então de aprendizado, de mortificação, de repetição, porque sem isso não aprendemos, não nos tornamos fortes para limitar a nossa vontade. Vemos as pessoas hoje, tudo é academia, não é? As pessoas fortes, grandonas, né? Mas a vontade tem que ser disciplinada. E a disciplina da vontade se faz pelas práticas de mortificação e de penitência. Assim disciplinamos nossa vontade e aprendemos a não tomar decisões a partir do que temos vontade. Tomar decisão a partir daquilo que é correto, daquilo que é mais perfeito, daquilo que é o querer de Deus para a nossa vida. A renúncia é uma experiência cotidiana. As crianças, adolescentes vão aprendendo a renunciar. Por exemplo, indo para o colégio, que nem sempre tem vontade, mas vai a si mesmo. Estuda mesmo sem vontade. Os adultos trabalham, e trabalham tantas vezes sem vontade. Obedecem aos seus superiores sem vontade. Mas é ou não é uma experiência cotidiana? É sim. É difícil um dia em que não tenhamos que dizer não àquilo que queremos várias vezes. Um casal chega em casa do seu trabalho cansado e não tem que cuidar da casa, cuidar dos filhos, já preparar a refeição do dia seguinte. E vai fazê-lo, mesmo sem vontade. Mas parece que quando o assunto é fé, encontramos resistência, porque pode estudar sem vontade, pode trabalhar sem vontade,
pode cuidar da casa sem vontade, mas não pode rezar sem vontade. Já ouviram isso? Né? O que adianta ir para a igreja se eu não estou com vontade? Né? Já ouviram ou não ouviram? Né? Eu já ouvi muitas vezes. Mas se você estuda sem vontade, trabalha sem vontade, cuida da casa sem vontade, por que não pode rezar sem vontade? Pode e deve. E eu rezo sem vontade muitas vezes. Por quê? Mesmo sem vontade, é importante a oração. Eu priorizo Deus, eu coloco Deus no seu lugar, que é o central na minha vida, mesmo quando eu não estou com vontade. Vivemos em um tempo que dimensiona, supervaloriza o prazer imediato. Um tempo de soberania do desejo sobre a razão e a fé. Isso impõe sérios limites à prática religiosa, quando eu permito que os meus desejos sejam aquilo que determina a minha vida e as minhas ações. Primeiro, eu vou ter dificuldades em várias áreas da vida, dentre elas também vou ter dificuldade com a fé. Então, até que ponto esse império do prazer imediato, dos desejos ilimitados, tem sido incapaz de realizar profundamente as pessoas, colaborando para a ausência de sentido e desmotivação com a própria vida? Até que ponto? Até que ponto projetos duradouros de família não terminam ou não se concretizam pela busca de prazer imediato, pela incapacidade de dizer não aos próprios desejos? Quantas vezes traições no pensamento, em conversas, em rede social, por quê? Porque não tem capacidade de dizer não aos seus próprios desejos. Quantas famílias chegam ao fim pela incapacidade de dizer não aos seus desejos humanos? Em outras palavras, pela incapacidade de ofertar a vida, de entregar a vida pelo outro e pela família, que foi uma promessa assumida no altar. Jesus disse: não faço a minha vontade, mas a vontade do Pai. Isso está em Lucas 22, em João capítulo 6. Não há santidade, não há fidelidade a Deus, não há correspondência ao amor de Deus, não há fé cristã sólida e madura sem prática dos mandamentos. Não há. Todo aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus entra na intimidade de Deus. Os mandamentos como um caminho de salvação, como um caminho de comunhão com Deus. Portanto, é preciso querer fazer o que Deus quer. É preciso encontrar satisfação em fazer o que Deus quer que seja feito. Cumprir a vontade de Deus deve ser o primeiro anseio na vida de um cristão. São José Maria Escrivá, em Caminho, vai dizer: esta é a chave para abrir a porta e entrar no reino dos céus. Quem faz a vontade do meu Pai. E assim podemos responder a pergunta do Evangelho. Entrar no reino dos céus depende do cumprimento da vontade de Deus. Depende de encontrarmos satisfação em ouvir a voz do Senhor e colocá-la em prática. Muitos filósofos pagãos, modernos, contemporâneos, pregam uma liberdade ilimitada. E nesse contexto de liberdade ilimitada, prega a primazia do desejo, sem dúvida alguma, e pregam como caminho de realização. Mas não é assim. A própria sociedade, com suas regras, tentam orientar a boa convivência humana, e os mandamentos, como a vida do cristão,
precisa se dar, precisa acontecer. Os mandamentos orientam nossa vida e orientam nossa vida para o amor. Possamos aprender a enxergar os mandamentos como um caminho de autêntica liberdade, porque livre não é fazer o que se tem vontade, livre é ter a capacidade de fazer o que não tenho vontade de fazer. Isso é a autêntica liberdade. Não é livre só fazer o que se quer, como é pregado em tantas ideias filosóficas de nosso tempo. Livre é ter vontade e ser capaz de não fazer o que se tem que fazer, de não fazer o que se tem vontade de fazer. Isso é liberdade. E a liberdade, portanto, de poder fazer o que não se tem vontade, é o fundamento para que sejamos capazes de amar. Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude nesse caminho de amor, nesse caminho de entendimento, de prática da vontade dEle, porque nos liberta, porque nos prepara, nos predispõe para a eternidade feliz. Assim seja. Amém.